Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de programação de computadores. E neste vídeo nós vamos trabalhar com três conceitos necessários ao aprendizado realizado durante este curso. Então, o primeiro dele é programação de computadores. Então, a gente fala muito programação de computadores, o nome da disciplina é programação de computadores. O que significa programar um computador? Programar um computador. E quando a gente programa um computador, a gente constrói um programa de computador. E o que é um programa de computador? Então, a gente vai falar o que é programação de computadores, o que é um programa de computador de fato e o que é uma linguagem de programação. Programação de computadores. Bom, um computador ele é uma máquina construída pelo homem que tem um alto poder de processamento. Alto poder de processamento significa velocidade, significa realizar processamento de dados extremamente rápido. Tá? Vamos considerar processamento de dados, cálculos matemáticos. Inicialmente ele era usado só para isso. A base dos computadores é a de realização de cálculos matemáticos e através da matemática a gente consegue fazer outros tipos de processamento, sempre baseados em mapeamento para elementos matemáticos. Tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre essa questão. A questão é, o computador ele tem poder de processamento, ele faz a mesma coisa que um ser humano faria, porém muito mais rápido. E aí a gente diz, tá, e o que é que ele faz? Não, ele não faz nada. Ele é construído para ser programado. Tá? Ele entende uma linguagem. Que linguagem ele entende? Tá? Existem várias linguagens específicas para a programação de computadores. Inicialmente, um computador entende uma única linguagem, que é a linguagem de máquina. A gente não vai entrar em detalhes sobre linguagem de máquina. A gente vai utilizar um computador que já tem muitas coisas, ele entende várias linguagens. Okay? Então, quando a gente escreve um programa de computador, a gente vai trabalhar neste curso para aprender a desenvolver programa de computadores, a gente precisa escrever um programa de computador. E esse programa de computador é escrito em uma linguagem. A gente já falou que vai utilizar a linguagem Python. Depois eu vou falar em um vídeo especificamente sobre a linguagem Python. Então a gente escreve um programa, então a gente tem que aprender uma nova linguagem, com as regras próprias da linguagem, para poder escrever um conjunto de instruções, escrever um conjunto de ações, mandando o computador fazer aquilo ali. Tá? E aí a gente vai estudar isso em Python. Então, uma vez que a gente escreve um programa de computador, ele vai lá e a gente diz, ó, faça isso. Esse faça isso, tem várias formas de fazer, a gente vai utilizar inicialmente as mais simples, que é utilizando o teclado, diretamente um monitor para ver o resultado. Então o computador entende aquele conjunto de instruções. E é isso que a gente vai fazer. Então, programar, a programação de computadores envolve aprender uma linguagem de programação que o computador seja capaz de entender e escrever programas de computador para essa linguagem de programação. E aí a gente volta para um programa de computador. O programa de computador é um conjunto de instruções que o computador é capaz de entender. Essas instruções elas são definidas em uma linguagem de programação, ok? E uma linguagem de programação, ela é uma linguagem usada especificamente para programar um computador. Ela é mais formal que a comunicação humana. Ela não é ambígua. As instruções elas têm que ser claras. A gente precisa estudar e aprender uma linguagem de programação para conseguir passar as instruções que a gente quer para o computador. Existem muitas linguagens de programação atualmente. Todas elas podem ser escolhidas e todas elas servem ao propósito de programar computador. Muitas delas são equivalentes, têm as mesmas características e a escolha de uma linguagem, ela depende de fatores, desde fatores pessoais de gosto pessoal, até questões financeiras. Existem linguagens que você tem que pagar para usar. Existem ferramentas que possuem linguagens que você tem que pagar para usar. Hoje, boa parte está gratuita. E as características da linguagem também influenciam na sua escolha. Nós estamos utilizando para este curso a linguagem Python. E esta linguagem ela tem características, ela tem usos
ela é bem difundida, e ela é similar, por exemplo, a uma linguagem chamada Ruby. Então, a escolha, por exemplo, entre Python e Ruby. Por que escolher o Python e não escolher o Ruby? Atualmente, Python é mais usado no mercado de forma mais ampla que Ruby. Ruby tem um nicho mais específico. Python é mais amplo. Tá? Uma linguagem diferente, com características diferentes. Java ou C Sharp. Java e C Sharp, por exemplo, elas são linguagens equivalentes. A gente fala, inclusive, que o que uma faz, a outra copia. Por que não escolher Java ou C Sharp? Bom, o aprendizado de Java, o aprendizado de C Sharp, ele pode colocar mais dificuldades que o aprendizado de Python, por exemplo. Sem fazer uma avaliação de qual linguagem é melhor, de qual é mais bem projetada, de que características e linguagens são mais adequadas ao desenvolvimento de software comercial, de software a longo termo, software que demora anos para ser construído. Então, poderia usar o Java ou o C Sharp, que são linguagens com características, por exemplo, tipagem estática. Bom, vocês não sabem o que é, não tem problema quem não sabe, mas garante uma diminuição dos erros de programação. E Python, por outro lado, ela é mais dinâmica, ela é mais passível de você cometer erros que só serão percebidos durante a execução do programa, mas Python é mais fácil de aprender. Okay? Então a gente tem características, a gente tem como escolher. E aí a gente escolheu a linguagem Python por ser uma linguagem extremamente bem aceita e muito utilizada no mercado, por ser uma linguagem fácil de aprender, por existirem vários programas no mundo de utilização de Python para o ensino de programação. Então, não há problema em se utilizar uma linguagem que não seja um projeto de linguagem para a construção de softwares mais robustos. Mas é bastante usada e extremamente adequada para o ensino de programação de computadores. De qualquer forma, volta ao que eu falei no vídeo anterior. Os conceitos é que são importantes. Você entendendo os elementos de programação necessários, você usa os mesmos elementos que a gente vai ver durante todo o curso em qualquer linguagem. Você só vai ter que aprender a forma de usar aquele elemento, de escrever aquelas instruções em outra linguagem. E isso não é difícil se você desenvolveu o raciocínio de como usar aqueles elementos. Então, a gente fica por isso e se encontra no próximo vídeo. Até lá!